Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de Física 2. Essa é a nossa aula referente à unidade 4, os aspectos teóricos da unidade 4, cujo título é Termodinâmica. E nessa aula a gente vai trabalhar os seguintes tópicos, que são as escalas de temperatura, dilatação térmica nos sólidos, linear, superficial e volumétrica, a parte de calorimetria, lei dos gases ideais e a equação de Clapeyron e as leis da termodinâmica, lei 0, primeira lei e segunda lei. Então, começando na termodinâmica, é importante que a gente saiba o que é temperatura. Temperatura, no nosso cotidiano, é uma grandeza física, que mede o grau de aquecimento de um corpo. Se ele está quente ou se ele está frio, indica a temperatura do corpo. Fisicamente, isso quer dizer o quê? Temperatura é a grandeza física, olha só, que mede o estado de agitação, o quão estão se movimentando as moléculas, os átomos de um corpo. Então, para medir, mensurar a temperatura, o que a gente precisa? A gente precisa de termômetros. Termômetros são dispositivos que utilizam uma propriedade, a propriedade termométrica, para mensurar, para medir a temperatura. Aí, até como curiosidade, existem alguns tipos de termômetro. O mais comum que a gente conhece, para medir a nossa temperatura do corpo, são os termômetros de bulbo. Como é que eles funcionam? Eles utilizam a variação do volume de um líquido em questão, qualquer. No nosso caso, o mais comum é o mercúrio, para medir a temperatura. O líquido se aquece em função da temperatura, ele dilata, e ele faz a medição da temperatura numa escala devidamente calibrada. Outros termômetros, termômetros a gás, variação da pressão, termômetros metálicos, variação do comprimento de uma barra metálica para medir a temperatura. E outros, menos utilizados, são os termômetros de resistência elétrica, que utilizam a variação da resistência elétrica para medir a temperatura. Lembrando que todos devem estar devidamente calibrados para fazer a medição da temperatura corretamente. Continuando aqui, então a gente está falando de temperatura, a gente pode ver aí que a gente tem, a gente pelo menos já ouviu falar de escalas de temperatura. Mas aqui no Brasil, a mais comum é a escala Celsius, é a que a gente usa para medir a nossa temperatura. O dia está com 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, muito calor, 10 graus Celsius, está frio. Aqui o ar-condicionado está em 20 graus Celsius, está começando a fazer frio aqui, Mas como é que funciona? Se a gente tem mais de uma escala, é interessante conhecer cada uma delas e saber como é que a gente faz a conversão de valores de uma escala para outra, porque nem sempre, necessariamente, a gente vai ter sempre para a gente o valor em Celsius. E isso a gente vai ver mais para frente que em algumas formulações, principalmente na lei dos gases e equação de Clapeyron, a gente utiliza a escala Kelvin para fazer a medição da temperatura. Então, na escala Celsius, foi do sueco Anders Celsius, ele tem como base dois pontos fixos. Vejam só, ponto de fusão do gelo, na hora que a água congela, 0 graus Celsius, e o segundo ponto fixo é o de vapor. Então, a água evapora a 100 graus Celsius. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. A nível do mar, são esses valores. Então, o que Celsius fez? O espaço entre os pontos fixos foi dividido em 100 partes. Então, cada espacinho equivale a 1 grau Celsius, ou seja, 1 grau centígrado. Por isso que ela é comumente conhecida como escala centígrada, pois cada divisão equivale a 1 grau Celsius. É a escala mais utilizada no mundo, o grau Celsius. Voltando aqui, importante mostrar que a simbologia dela é essa bolinha aqui, graus Celsius. Continuando. Outra escala de temperatura, principalmente utilizada na Inglaterra, nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Foi desenvolvida por Daniel Fahrenheit. A diferença é que ele adotou os dois pontos base lá, são um pouco diferentes. Ele adotou o ponto de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit, e o de evaporação, o que a água torna vapor, em 212 graus Fahrenheit.
Então, de 32 a 212, a gente tem 180 partes iguais, 180 espacinhos. Sabendo isso, é interessante que a gente saiba converter de uma escala para outra, para que, em função da necessidade, a gente saber qual o valor real que a gente está acostumado. Para a gente que está acostumado com a escala Celsius, se eu falar 40, 45 graus, eu sei que está calor. Mas se eu falar 180 graus Fahrenheit, eu não vou saber. Eu preciso saber como fazer a conversão. Então, o que a gente vai utilizar? A formulação base para a conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Tendo uma, eu calculo a outra, né? Tanto faz a que eu tiver. Então, a formulação é temperatura Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tendo uma ou outra, a gente faz a multiplicação em cruz aqui e determina o valor, né, desejado. Dois exemplos aqui bem simples. Encontra a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 25 graus Celsius. Então, eu tenho 25 graus Celsius, quero saber o Fahrenheit. 25 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 por 9. Faço 9 vezes 25 e faço 5 vezes Fahrenheit, fazer 5 vezes temperatura Fahrenheit e 5 vezes menos 32. Faz a operação, vou chegar numa temperatura Fahrenheit de 77 graus Fahrenheit. Então, se eu falar 77 graus Fahrenheit, eu já vou saber que é 25 graus Celsius, fica numa temperatura, né, agradável. Outro exercício. Uma pessoa com temperatura de 100 graus Fahrenheit já é considerada com febre. Calcule o valor dessa temperatura em graus Celsius. Tá vendo? Olha só. Para quem não está acostumado, se eu falar 100 Fahrenheit, eu não vou saber. Não tenho nem ideia de quanto seja isso. Não vou saber se está com febre ou não. Então, sabendo converter, o que a gente faz? Celsius sobre 5, agora eu quero saber a Celsius. Fahrenheit, que é 100, menos 32 por 9. Faço a subtração, multiplico por 5, 9 vezes a Celsius, faço a divisão, vou chegar em 38 graus. Aqui está Fahrenheit, mas é Celsius, tá? Saiu errado aqui, ó. Aqui é Celsius. Tá? Então, 100 graus Fahrenheit corresponde a 38 graus Celsius. Outra escala que é utilizada no sistema internacional, a Fahrenheit e a Celsius não é a escala utilizada no sistema internacional de unidades. No sistema internacional de unidades utiliza-se a escala Kelvin, que foi desenvolvida pelo William Thomson. É chamada de Kelvin por quê? Porque ele recebeu um título de nobreza, ele virou Lord Kelvin. Então ele desenvolveu a escala, por isso que é chamada escala Kelvin. Aí como é que ele chegou nessa escala? Olha só, ele fez empiricamente, experimentalmente, ele verificou que a pressão de um gás diminuía a uma parte de 273 do valor inicial. Quando ele resfriava esse gás em menos 1 grau Celsius, então estava lá com 0 graus, ele passou para menos 1, a pressão diminuía esse valor. Aí ele pensou o seguinte, se a pressão está diretamente relacionada com o choque, com a agitação das moléculas dentro do gás, se eu igualasse 273 com 273, ele chegaria no estado de inércia total. As moléculas estariam totalmente paradas, ou seja, não haveria agitação nenhuma das moléculas. Ele concluiu que isso é o zero absoluto, ou seja, as moléculas não têm agitação nenhuma. Tanto que é a menor temperatura possível, que é a temperatura de 0 Kelvin, que é o zero absoluto, que corresponde, vejam só, a menos 273 graus Celsius. É a menor temperatura que se pode chegar. Então, menos 273 é o 0 Kelvin. Então, menos 273 graus Celsius é o 0 Kelvin. Então, o 0 Celsius corresponde, para a gente que está familiarizado com o Celsius, quando eu falar 273 Kelvin, eu estou falando em 0 graus Celsius. E 373 Kelvin corresponde ao nosso 100 graus Celsius. É importante lembrar aqui que no Kelvin tem uma diferencinha, ó. A gente não fala 10 graus Kelvin,
A gente escreve 10K que se lê 10 Kelvin. Não tem o grau aqui não. Na Fahrenheit é grau Fahrenheit e na Celsius é grau Celsius. Na Kelvin não tem a bolinha aqui não, então fica só 10 Kelvin. Essa é a escala do sistema internacional que o sistema internacional usa. Aí da mesma forma, é importante o quê? Que a gente saiba converter, né, de Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, olha só, de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, é só subtrair, ó. Temperatura Celsius vai ser a temperatura Kelvin menos 273. Fazendo o contrário, temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Por exemplo, 27 graus Celsius. 27 mais 273 equivale a 300 Kelvin. Então essa é a formulação. Aí para eu reunir todas aqui, olha só. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual que eu quero utilizar? Você vai ver o que você tem e para onde você quer passar. Que eu posso utilizar essa igualdade aqui, posso utilizar essa, posso tirar do meio, utilizar essa com essa. Então, você tendo um valor de temperatura em uma determinada escala, você consegue achar nas outras duas, né, de acordo com a necessidade. Tá joia? Então, essa formulação aqui nos dá a base, né, para todos os cálculos de conversão entre escalas. Passando agora para a parte, a gente já viu o que é temperatura, já viu as escalas. Vamos ver agora como é que funciona a dilatação térmica nos sólidos. Então, vejam só. Aqui um elemento, um corpo sólido aqui dentro tem as suas moléculas, átomos lá, sem estar aquecido. Quando a gente promove o aquecimento desse elemento, de um corpo qualquer, o que acontece? As moléculas elas começam a se agitar mais e começam a chocar uma com as outras. Ou seja, o espaçamento entre elas acaba ficando um pouco maior. Esse é o fenômeno da dilatação. O calor fornecido a um corpo provoca a agitação das moléculas, faz com que elas fiquem um pouco mais afastadas entre elas, em função desses choques, e isso faz com que a dimensão do corpo, seja linear, superficial ou volumétrica, ela aumente. É o que a gente vai ver nos próximos tópicos aqui. Vejam só. Dilatação linear. Vamos dizer, dilatação linear, a gente pode relacionar ela com uma dilatação em linha, ou seja, em uma dimensão só. Aí o exemplo mais comum é da barra metálica. Então, para qualquer elemento que vai sofrer dilatação, ele tem um comprimento inicial a uma determinada temperatura. Sob uma temperatura, né, θ0, uma temperatura inicial. Esse elemento vai ser aquecido. Então, o que vai acontecer? As moléculas vão se agitar, vão aumentar o espaçamento entre elas e o elemento vai dilatar, vai aumentar o seu tamanho. E como que a gente calcula isso? As formulações estão aqui, vamos explicar cada uma delas. Todas calculam tudo relacionado à dilatação linear. ΔL, vou começar na do meio aqui. ΔL, ó, pelo desenho, ó, tinha a barra, foi aquecida, a barra aumentou. Então, ΔL é o quê? Tudo que a gente vê delta é variação, ou seja, variação no comprimento, se é dilatação linear. Então, é L0. L0 é o seu tamanho inicial. Alfa, tá vendo esse parâmetro alfa aqui? Isso aqui é chamado de, ó, vejam só, coeficiente de dilatação linear, porque estou tratando linear. É característica do material, da substância. O ouro tem um valor, alumínio, o vidro, latão, cobre, cada um tem o seu valor de coeficiente de dilatação linear. Isso é tabelado de acordo com o elemento. E Δθ, o que é o Δθ? Se é delta, lembra que eu falei? É variação da temperatura. Então, o que a gente precisa aqui para calcular o quanto variou? A gente precisa do tamanho inicial
e a qual temperatura ele estava com esse tamanho inicial, certo? O alfa, do que é constituído o elemento, e o delta θ, ou seja, para qual temperatura ele foi após aquecido. Então, o delta θ é o quê? Vocês podem anotar aí, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, a temperatura que ele foi menos a que ele estava. Por isso que dá o delta θ. Então, isso aqui, o delta, eu vou descobrir o quanto ele aumentou, o tanto que ele variou. Ah, professor, mas essas outras duas fórmulas aí, para que serve? Então, tá vendo aqui L? Esse L é o tamanho novo dele. Então, qual que é o tamanho novo dele? É o L0 mais o ΔL, que está nessa formulação aqui, ó. O L0 mais o ΔL, ó, vejam só. L0 vezes 1, L0. L0 vezes alfa vezes delta θ, é o ΔL. Então, está aqui, ó. Então, vocês podem anotar aí se quiserem. O L é o quê? É o L0, que é o tamanho que ele tinha, mais o ΔL. Outra formulação mais enxuta aqui. Tá ok? L menos L0 vai dar o ΔL, que é o que está representado nessa primeira formulação aqui. Aí, uma consideração muito importante. Ah, professor, mas eu vou usar o L em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, decâmetro. Tanto faz. A resposta é essa, tanto faz. Por quê? Se eu quero saber o ΔL, se eu utilizar o L0 em metro, o meu ΔL vai sair em metro. Se eu quiser utilizar em milímetro, o L0, o meu ΔL sai em milímetro. Centímetro, sai em centímetro. Então, vai depender da unidade que você estiver usando. Existem exercícios que vai pedir para calcular o alfa. Então, é muito importante lembrar que ΔL e L0 tem que estar na mesma unidade. Porque pode vir lá uma pegadinha, falar que o ΔL foi de 10 milímetros e o L0 era de 1 metro. Aí eu não posso colocar milímetro e metro aqui. Eu tenho que colocar milímetro e milímetro, converter 1 metro para milímetro, ou converter 10 milímetros para metros. Tem que trabalhar sempre na mesma unidade, tá? Que fique muito claro isso. E para finalizar o linear, a unidade do coeficiente de dilatação é 1 sobre graus Celsius. Porque ó, ΔL vai dar milímetro, metro, centímetro. Aqui é milímetro, metro ou centímetro. Aqui é 1 sobre graus Celsius e aqui graus Celsius. Então, corta uma com a outra, fica só o linear. Aí, continuando, um exemplo aqui para a gente verificar. Uma barra de ferro a 0 graus tem 100 centímetros. O coeficiente de dilatação do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 6. Qual a variação de comprimento sofrida pela barra quando ela for aquecida a 100 graus Celsius? Então, L0, vejam só, 100 centímetros, trabalhar em centímetros. O coeficiente está aqui e a temperatura estava 0, foi em 100. Então, 100 menos 0 vai dar 100. Só jogar na fórmula, 100 centímetros, 1,2 vezes 10 a menos 6, vezes esse 100 aqui, do 100 menos 0. Então, o ΔL foi de 1,2 vezes 10 a menos 2 centímetros, a variação no comprimento. Pois bem, depois, dilatação superficial. O que a gente tem que ter em mente? Superficial. Espera que eu apertei aqui. Voltei. Dilatação superficial. Superfície, temos, ó, a superfície da televisão aqui, ó, 2 dimensões. Então, ó, se linear é uma linha, superficial são 2 dimensões. Aí o que vai mudar, pessoal? O que vai mudar? Eu não vou ter ΔL mais, eu vou ter ΔA, que é de área, de superfície. A0 é o que? A área inicial. Aí, ao invés de eu ter o alfa, que é linear, eu vou ter o beta. O que é o beta? Se linear é uma dimensão, o beta são 2 dimensões. Então, o beta é 2 vezes o valor de alfa. Mesma consideração, vai valer pro elemento que tiver, né, do que for composto a chapa, o quadro, o que tiver dilatando, o piso, tudo isso. Δθ, mesma coisa. Então, a mesma consideração que eu fiz para o linear vale para o superficial. ΔA, qual unidade que eu vou utilizar? Tanto faz de novo. Vai depender do A0.
se eu utilizar o A0 em metro quadrado, o meu ΔA, que é a variação na superfície, vai sair em metro quadrado. Se for centímetro quadrado, sai em centímetro quadrado, milímetro quadrado, sai em milímetro quadrado. Vai depender do que eu utilizar, tá? As demais considerações são as mesmas, né? Só tem que lembrar que falou de superficial, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, equivale a 2 vezes o alfa, que é o linear. Um exemplo, uma placa tem 1 metro quadrado a 0 graus, foi aquecida a 50 graus Celsius, a sua área aumenta em 1 centímetro quadrado. Então, a área aumentou, ΔA, 1 centímetro quadrado. Então, perguntando qual é o coeficiente de dilatação superficial desse material. Então, vejam só, o A0, 1 metro quadrado, aí cai exatamente no que eu falei. Deu pra gente, foi dado, o ΔA em centímetro quadrado. Então, eu não posso misturar centímetro quadrado com metro quadrado na formulação. Então, ou eu passava o 1 metro quadrado para centímetro quadrado, ou eu passava o centímetro quadrado para metro quadrado. Então, a opção foi passar 1 centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu passo centímetro para metro e elevo ao quadrado. Ou divido por 10.000, multiplico por 10 a menos 4, é a conversão de unidades. Então, o ΔA, 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Eu passei 1 centímetro quadrado para metro quadrado. O ΔT é 50, foi de 50 para 0. Agora é só substituir na equação. ΔA, 1 vezes 10 a menos 4. O A0, 1 metro quadrado. O beta, que eu não sei, vezes 50. Faço a devida operação aqui, vou chegar num beta de 2 vezes 10 a menos 5. Se tivesse perguntado o linear, era só dividir esse valor aqui por 2, porque a gente sabe que beta é igual a 2 vezes o alfa. Por fim, o volumétrica. Volumétrica, todas as considerações para trás são válidas. O que muda é volumétrica, 3 dimensões. Eu vou ter uma variação no volume, que vai ser o volume inicial vezes gama. Então, ó, se eu tenho 3 dimensões, o gama, naturalmente, é 3 vezes o valor de alfa. O alfa é o que? É o linear. Volumétrica, 3 dimensões, então 3 vezes o alfa. O resto das considerações são todas as mesmas. Qual unidade que eu vou usar? Vai depender do V0. Se for metro cúbico, variação do volume dá em metro cúbico e assim sucessivamente. Um exemplo, uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 a 75. Então, a variação de temperatura, 75 menos 25 dá 50. Observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume, sendo 14 vezes 10 a menos 6 o coeficiente de dilatação linear do ouro, qual o volume inicial dessa estatueta? Então, está pedindo V0, beleza. Eu vou trabalhar em centímetro cúbico, então meu V0 vai sair em centímetro cúbico também. Então, vamos lá, ó. ΔV foi dado 2,1, V0 é o que eu não sei. O gama, que é 3 vezes o alfa, que é volumétrica. 3 vezes 14 vezes 10 a menos 6, vezes 50, que é 75 menos 25, variação na temperatura. Isola o V0 aqui, faz a operação, vou chegar num volume inicial de 1 vezes 10 a terceira centímetro cúbico. Por que saiu em centímetro cúbico, professor? Porque eu coloquei o ΔV em centímetro cúbico. Se eu tivesse convertido aqui para metro cúbico, no caso aqui, sinceramente, é desnecessário, o volume inicial aqui ia sair para mim em metro cúbico. Então, né, se não estiver pedindo em uma unidade específica, trabalhe com a fornecida para evitar nenhuma conta desnecessária, podendo acontecer algum erro, né, de bobeira. Continuando, outro tópico agora, na parte de calorimetria, vamos falar um pouco de capacidade térmica, calor específico e calor latente. Capacidade térmica é o quê? Entendam só. Por exemplo aqui, ó, 2 recipientes A e B, que contenham água à mesma temperatura. Aí eu coloco, vamos supor, uma boca pequena do fogão lá, que fornece um calor Q para essa água,
e uma outra maior que fornece 2Q. O que vai acontecer? A temperatura no recipiente B, ela vai variar o quê? 2 vezes mais do que a do recipiente A. Por quê? Porque a quantidade de calor fornecido foi 2 vezes maior. Então, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a capacidade do corpo em receber ou perder calor para uma mesma variação de temperatura. Então, capacidade térmica é o quê? É a quantidade, vamos lá, quantidade de calor necessária para elevar determinado elemento, determinado corpo, elevar a temperatura dele em 1 grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Então, é a característica do elemento, do corpo. É o quanto de calor eu preciso fornecer para que sua temperatura eleve em 1 grau Celsius. Calor, unidade é Cal. Então, vejam só. No sistema internacional, a capacidade térmica é Joule por Kelvin. Muito comum a gente vai utilizar Cal por grau Celsius, Kilocal por grau Celsius ou Cal por grau Fahrenheit, que é menos comum. Sua formulação, capacidade térmica é quantidade de calor pela variação da temperatura. O tanto de calor necessário para promover uma determinada variação de temperatura. Então, da capacidade térmica, a gente vai para o calor específico, que é muito parecido. Calor específico é a característica da substância do elemento. O que o difere da capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que precisa para elevar a temperatura em 1 grau. No calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, 1 grama do elemento. Então, é relacionado à massa. Por quê? Se eu fornecer o mesmo tanto de calor para 2 recipientes aqui, um com massa M e outro com massa 2M, o com massa M, o que vai acontecer? Ele vai aquecer mais, ou seja, está diretamente relacionado à sua massa. Então, o calor específico é a relação da capacidade térmica com a massa que foi aquecida. Sua unidade é Joule dividido por quilo vezes Kelvin, é do sistema internacional. A mais comum que a gente mais vê nos exercícios, caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Por isso que eu falei que calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. A mais comum aqui que a gente usa, que se usa mais no exercício é a água. O calor específico da água é 1 grama por 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Então, eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, a gente pode unir essas equações. Vejam só. A gente vai chegar na equação fundamental da calorimetria. Qual que é? Calor necessário é o quê? É a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Esse calor aqui, dependendo da unidade do calor específico, ele vai sair em caloria ou joule. Então, vai depender de como vai estar a unidade do calor específico. Lembrando que 1 caloria é igual a 4,182 joule. Ok? Então, agora a gente vai ver o calor latente. O que é o calor latente? É um calor necessário para que haja mudança de fase. O que é mudança de fase, pessoal? É passar do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, líquido gasoso, gasoso líquido. Isso é o calor latente. Como ele é calculado? Quantidade de calor é a massa da substância envolvida vezes o L, que é o latente de fusão, vaporização, solidificação e condensação. Então, no exemplo aqui, ó, gelinho lá, 0 graus. Para ele descongelar, precisa de um pouco de calor, que é esse calor latente. Então, vai ser a massa envolvida vezes o latente de fusão para essa situação, para a água, que é a água que está envolvida. Então, os latentes de fusão e de vaporização
eles são positivos. E o de solidificação e o de condensação, que perde calor, são negativos. Vejam só os valores comuns. De fusão 80, de solidificação menos 80, de vaporização 540 e de condensação menos 540. O positivo e o negativo, pessoal, fica muito claro que é fornecer calor, ou seja, para o gelinho derreter, tem que fornecer calor, por isso que ele é positivo. Para ele congelar, tem que perder calor, por isso que ele é negativo. Beleza? Então, continuando aqui. Vamos falar agora da lei dos gases ideais, que foram as contribuições de Boyle, Charles e Gay-Lussac. Reuniram todos os seus pressupostos, todos os seus trabalhos empíricos e formularam essa lei dos gases ideais. Muita gente já deve ter ouvido falar. P1V1T1, P2V2T2. Pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial, é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Aí o Clapeyron, estudando isso daqui, o que ele percebeu? Que a relação PVT, P1V1T1, P2V2T2, dava um valor constante, que é a constante K. Aí o que ele percebeu? Ele conseguiu, olha só que sensacional, associar essa constante K aqui, de cada substância, ao seu número de moléculas, a uma outra constante R, que é a constante ideal dos gases, constante dos gases, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só o que aconteceu. Essa constante R, ela ficou conhecida como a constante universal dos gases ideais. Então, o que o Clapeyron fez? Uniu a lei dos gases ideais com a relação da constante que ele tinha. Então, chegou-se aqui, PV é igual a nRT. P, pressão, V, volume. N, número de mols, que é o quê? A massa do elemento, do gás, da substância, dividido pela sua massa molecular. O R é a constante universal dos gases ideais. Valores muito comuns, ATM, litro, mol, Kelvin. Aí, nossa, mas de onde vem esse monte de unidade? ATM, pressão, volume, litros, mol, o N, e K, Kelvin, da temperatura. Tá vendo, pessoal? Tudo se encaixa. As unidades aqui são fundamentais. Outros valores comuns do R, 8,31, 2, 62,3. De acordo com a unidade trabalhada. Esse aqui é o mais utilizado. Geralmente nos exercícios vem informado esse valor aqui para a gente. Dois exemplos. Certa porção de gás perfeitos, encontra-se um cilindro de volume variável P1, 1 atm, temperatura 200 Kelvin, ocupando 10 litros. Eleva-se a pressão até 3 atm e a 900 Kelvin. Qual o volume? 2. Aplicar na lei geral dos gases ideais. PVT, PVT. 1 vezes 10 dividido por 200 é igual a 3 vezes o volume 2 dividido por 900. Vou chegar num volume 2 de 15 litros que fecha a equação. Segundo, uma amostra de oxigênio de massa 64 gramas e temperatura de 27 graus Celsius está confinada em um recipiente de volume 16,4 litros. Qual a pressão no interior do recipiente? Então, vamos considerar 1 mol de oxigênio 32 gramas e o R 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, se eu estou utilizando o R 0,082 atm litro mol, ok, Kelvin, e a minha temperatura está em Celsius, então a primeira coisa é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Celsius para Kelvin eu somo com 273. Então 27 mais 273 é igual a 300. E o número de mols é a massa fornecida dividido pela massa molar. 64 por 32, 2. Aplico aqui na nossa equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Pressão, não sei, volume 16,4, o N2, o R 0,082
e a temperatura 300, chega uma pressão de 3 atm. Por que vai sair atm? Porque eu utilizei o R com atm aqui. E agora as leis da termodinâmica. Começando com a lei zero, vejam só. A lei zero remete lá na temperatura. Temperatura é o quê? Grandeza física que mede o estado de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo. Vejam só, a lei zero o que nos diz? Bem tranquila, né? Se dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico, o que eles estão? Apresentam a mesma temperatura. Essa é a lei zero da termodinâmica. A primeira lei, vejam só. Princípio da conservação da energia. Os pesquisadores deram um pontapé inicial para o desenvolvimento das máquinas térmicas. O que foi isso? A energia não pode ser criada nem mesmo destruída, apenas transformada de uma modalidade em outra. Beleza. Então, vejam só, se eu aqueço um gás, a energia armazenada, então vai haver, aquecendo o gás, eu vou ter um ΔU, variação de energia, e outra parte é o quê? Transferida para o meio em forma de trabalho. Isso fica muito claro aqui, ó. Se eu tenho um êmbolo e um gás aqui dentro, eu aqueço esse gás, ou seja, eu forneço calor para ele, o que vai acontecer? As moléculas vão se agitar, o gás vai expandir, o êmbolo vai para cima. O que acontece? O êmbolo se deslocando, ele vai exercer uma força e um deslocamento. Aí eu pergunto, força vezes deslocamento é o quê? Trabalho. Então, houve a realização de trabalho. É o que está escrito aqui, ó. Ao receber certa quantidade de calor, o êmbolo sobe, realizando trabalho, força vezes deslocamento. E, ao mesmo tempo, o gás se aquece, transformando parte do calor em energia interna. O quê? As moléculas se movimentam, há uma variação de energia. Vejam só, a molécula está tranquila, paradinha lá, ela começa a se movimentar, variação de energia cinética, variação da energia interna. Então, em função disso, é estabelecida a primeira lei da termodinâmica, que é quantidade de calor fornecida, ela é transformada em trabalho mais variação da energia interna. Ajustando ela para ficar bonitinho aqui, variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Algumas situações, transformação isobárica, pressão constante. Então, se a pressão é constante, ó, pressão é o quê? Trabalho é o quê? Pressão vezes variação do volume. Então, a quantidade de calor, pressão vezes variação do volume, mais a quantidade de energia interna que aconteceu nessa expansão. Isotérmica, iso igual térmica, temperatura. Temperatura constante. O que vai acontecer quando a temperatura for constante? Não vai haver agitação maior das moléculas ali, ou seja, variação da energia interna é nula. Então, aplicando na primeira lei lá, nós teremos que o calor é igual ao próprio trabalho realizado para uma isotérmica. Outra situação, isovolumétrica. Volume igual, ΔV igual, ou seja, o êmbolo não mexeu, porque o volume ficou ali igual. Então, o trabalho é nulo. Aplicando o trabalho nulo na primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. E a diabática é aquela que não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Então, a quantidade de calor é igual a zero. Aplicando isso na primeira lei, trabalho é igual ao inverso da variação da energia interna. E a segunda lei da termodinâmica, vejam só. A segunda lei diz que o calor, o primeiro enunciado da segunda lei diz o quê? Que o calor ele vai fluir do corpo de maior, vamos dizer, de maior temperatura para o menor, de maior agitação das moléculas para um de menor agitação das moléculas, de maneira que a gente consiga o equilíbrio térmico. Vejam só. O calor flui espontaneamente dos corpos de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse é o enunciado de Clausius para a segunda lei da termodinâmica. Continuando, aí essa segunda lei ela foi sendo aprimorada.
né, aplicaram-se esses estudos, esses conceitos, né, em máquinas térmicas e verificaram que, para a segunda lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos, transformar todo o calor recebido em trabalho, ou seja, sempre vão haver perdas, né, no sistema. Um último exemplo aqui, para finalizar, um gás sofre uma transformação conforme está mostrada no gráfico. Qual o trabalho no ciclo ABCDA, ciclo fechado? Então, o trabalho para um ciclo fechado é essa área aqui. Então, essa área aqui é o quê? É um quadrado, é um quadradinho. Então, vai ser 7 menos 3, 4, 12 menos 4, 8, vezes 10 à quinta, 3,2 vezes 10 à quinta. Aqui é 3,2, não tem esse 5 aqui não. Então, o trabalho desse ciclo, 3,2 vezes 10 à quinta, joules. Quantidade de calor trocada por ciclo. Então, pessoal, a gente pode ver nos aspectos teóricos que numa transformação cíclica, onde forma-se um ciclo completo, variação da energia interna é nula. Portanto, calor é igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor trocada nesse ciclo é de 3,2 vezes 10 à quinta joules. Tá ok? Se o ciclo não fosse fechado, o trabalho num diagrama PV é a área sobre a curva. Então, seria a área sobre o eixo do volume aqui. Aí, cada situação é de um jeito que a gente calcula, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.